Irmãos, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, num texto bem conhecido. Que bom que os irmãos estão estudando sobre missões o mês inteiro, né? Isso é muito interessante, muito desafiador. E é um pouco, talvez exatamente sobre isso que eu quero falar. Recentemente, justamente pensando sobre isso, né? A maneira que Deus age, como forma o pensamento humano. Mateus 28, versículo 19 e 20, né? Mateus 28, 19 e 20. E uma das coisas que Deus abriu o meu entendimento, foi até ouvindo uma mensagem do pastor Figueiredo lá na Fé. E Deus, ele não age no vazio. Deus age em coisas palpáveis. Eu tenho percebido isso. Ou seja, o mundo foi construído pela palavra de Deus. Parece que veio do vazio, só que ali diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo estava trabalhando já ali, atuando, e pela palavra de Deus tudo se formou. Só que quando nós vamos para 2 Pedro, nós vemos que ali havia também a água, um elemento que parece que foi utilizado na criação, que todas as coisas vieram por meio da água, por meio da palavra de Deus. E aí nós vemos o verbo se fez carne, então a palavra se materializou para as pessoas. Então Deus não age no vazio, da mesma forma que não vai vir uma mensagem do céu para as pessoas se converterem. Deus vai usar pessoas, né? No casamento em Caná da Galileia, o vinho foi transformado através da água. Né? As pragas do Egito, Moisés tocou na terra e surgiram as pulgas. Tocou no rio e mesmo águas que não estavam ligadas ao rio se tornaram em sangue. Então, cada acontecimento na Bíblia, nós vemos que existem... Não é que Deus não possa agir no inexistente. Deus tem poder para isso. Mas parece que Deus atua através de coisas materiais. Da mesma forma que a sua igreja é a multiforme manifestação de Deus para o mundo, do poder de Deus, da graça de Deus. Então Deus sempre usa alguma coisa, Deus sempre está utilizando alguma coisa. Então, por meio da palavra de Deus, pelo entendimento da palavra de Deus, a história bíblica, tendo a história bíblica no coração, Deus vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, Deus parece agir dessa maneira. Então, a necessidade de nós entendermos a palavra de Deus. E quando nós entendemos, ela vai produzir em nós aquilo que deve ser produzido. É como aí a gente junta, né? As obras da carne e do espírito, aquilo que enche mais. Ou seja, se a minha mente está mais enchida da palavra de Deus, então ela domina a minha vida. Se não está da palavra de Deus, o que está enchendo a minha mente domina a minha vida. Justamente a quantidade de histórias ou daquilo que está ocupando a minha mente está formando o meu pensamento, está formando as minhas crenças, está formando o meu comportamento. Então, por isso que a história da palavra de Deus, a maneira que a palavra de Deus está escrita, não é por acaso, né? Mas Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20, bem conhecido, né? Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que consumação tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus, por sua graça e misericórdia pelo seu Espírito, nos ilumine os corações e o entendimento para entendermos a palavra de Deus e aplicarmos aos nossos corações. Irmãos, missões, para mim, é uma questão de vida cristã. É o resultado de obediência ao Senhor. Se amamos a Deus, iremos realizar a sua obra. Se amamos a Deus, iremos amar a obra de Deus. Isso nós vemos. O que eu quero dizer é que, tentar dizer e compartilhar com os irmãos esta noite, missões não é uma ideia nova. Não é simplesmente um projeto que eu estou trazendo, um projeto que um missionário sai para fazer e aí começa a desafiar outras pessoas. Não é simplesmente um departamento da igreja que começa a falar sobre missões, sobre evangelismo, sobre isso. Não.
Missões é muito mais profundo do que isso. Missões está alicerçado na palavra de Deus. É uma questão de entendermos a palavra de Deus. É um empreendimento divino, começou com o próprio Deus, começou na eternidade passada com o próprio Deus antes da criação de todas as coisas. Porque ao Deus preparar e enviar seu Filho ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Um missionário que trabalhou na África, David Livingstone, ele disse justamente isso. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Missões começa na essência do próprio Deus. Na maneira como Deus tem realizado a sua obra. E somos chamados então a participarmos desta obra, a olharmos, a abnegarmos da mesma maneira, a pregar muito, ouvir o Evangelho e realizarmos a obra de Deus. Ao muito ouvirmos de missões, fala de missões dali, tantas vezes, e às vezes uma pergunta que acaba surgindo, né? Será que missões ainda é para os nossos dias? Será que ainda cabe, né? Precisamos fazer missões, né? E eu quero apresentar nessa noite 4 razões, baseado na palavra de Deus, porque missões, o ID, ainda é para os nossos dias. A primeira razão que eu quero apresentar é que, em primeiro lugar, missões é um empreendimento divino. É o que eu comecei a falar. É aquilo que a teologia chama de Missio Dei, a missão de Deus. Missões começa com o próprio Deus. Não é simplesmente um empreendimento humano, eclesiástico, mas está alicerçado no próprio Deus antes da fundação do mundo. Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, dos versos 4 a 7, que diz que Deus planejou na eternidade passada que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude de Deus, que nós fôssemos escolhidos nele, que nós fôssemos feito herança para ele, que nós fôssemos feito para a glória de Deus em Cristo Jesus, está alicerçado todo este empreendimento. Deus planejou na eternidade passada salvar o homem através de Cristo Jesus, e ele enviou o seu Filho ao mundo, a provisão para salvar o homem do pecado. Missões é mais do que um projeto, mas é a proclamação da glória de Deus a todas as nações. E nós vemos, irmãos, a Trindade plenamente envolvido neste empreendimento missionário. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias num texto também bem conhecido, nós vamos retornar nesse, mas é Mateus capítulo 9, os versos de 35 a 38. Quando o Senhor Jesus vê ali aquela multidão e se compadece delas, né? Percorrendo ele as cidades, curando e as multidões se achegando ali. E Jesus então, poucos são os seus discípulos e diz, olha, a seara na verdade é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. É interessante que Jesus vendo a multidão, tendo 12 ali com ele, né? Oh, vai lá, faz isso, cura aqui, puxa aqui, traz aqui, vamos fazer aqui. Não é a quantidade de coisas que fazemos ou o que nós fazemos para Deus. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos dizendo o seguinte, rogai, pois, ao Senhor da seara. Ou seja, esta obra tem um Senhor da seara. Deus é o Senhor soberano desta obra. Não é simplesmente aquilo que eu quero fazer, mas Ele é o Senhor, Ele é o Pai, Ele coordena todas as coisas, Ele conhece a dimensão desta obra, Ele criou o mundo, Ele conhece o mundo com a palma das suas mãos, Ele conhece cada estrela, nada acontece por acaso. E Deus, conhecendo exatamente a dimensão da sua obra, não é simplesmente aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que Deus quer que eu faça. É por isso que é uma questão de vida cristã, um relacionamento com Deus. Se eu conheço a Deus, eu conheço a vontade de Deus. Se eu conheço a vontade de Deus, eu quero realizar a obra de Deus. Não simplesmente movido por necessidade, tem pessoa carente ali, tem pessoa assim, tem pessoa ali, mas é aquilo que Deus quer que nós façamos. Não é qualquer coisa, mas aquilo que Deus quer que nós façamos. Esta obra é de Deus e Ele envia os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande
mais trabalhadores. Deus conhece exatamente a dimensão desta obra. Esta é a importância da oração no trabalho missionário. O que quer que nós façamos. Sermos submissos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Não simplesmente aquilo que eu quero fazer, mas a vontade de Deus. É Ele quem está coordenando, essa obra é dele. É por isso que esse simples gatilho, né, de virar, que não é simplesmente uma responsabilidade da igreja no sentido de uma obra que Deus deixou para a igreja fazer como obra, mas é resultado da obra de Deus em nós, de um relacionamento com Deus, de entender a vontade de Deus. Não é algo que Deus largou para fazer, então vai lá e faz, não. Mas é entendermos a vontade de Deus, um relacionamento com Deus, buscarmos a vontade de Deus, seja feito a tua vontade. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. E é nesse sentido, é Ele quem manda. Deus chama pessoas submissas ao Pai. Sendo Deus o dono dessa seara, Ele sabe a ferramenta certa a usar em cada canto da sua obra. Não é por acaso que às vezes Deus tira uma pessoa de um lugar e manda para outro. Não é por acaso que às vezes Deus permite que ficamos na nossa própria cidade, como o gadareno. Mas às vezes outros Deus manda para um lugar e para outro, conforme a sua vontade, conforme os dons no corpo de Cristo, Ele tem a ferramenta certa para cada canto. E Deus não manda pessoas erradas para os lugares que Ele tem enviado. Ele sabe exatamente aquilo que está fazendo. É por isso que o trabalho missionário não pode ser simplesmente na emoção, né? Não quero dizer que a necessidade não é usado por Deus, né? Mas muitas das vezes nós, tem tal lugar, pessoa sofrendo, pessoa assim, é verdade que estão. Mas nós chegamos lá como que a ideia, eu vim te ajudar, eu vou fazer isso, e chega lá as pessoas vão, quem te mandou aqui? Nós tivemos pouco antes um dos acontecimentos nesse período, né? Conseguimos, terminando de construir a casa na aldeia, já tinha construção e ampliando, né? Serrando madeira. Consegui um barco emprestado, paguei o aluguel do barco, né? Fomos lá, buscamos uma leva de madeira, trouxe, deixei na porta da aldeia. Fomos lá de novo, alguns indígenas comigo, e quando estávamos voltando, o motor começou a virar. O motor quebrou, quando nós paramos, encostamos, começou a entrar água por baixo do barco, os calafetos soltou. E aí, começamos a tirar motor, tirar coisa, o barco vai afundar, aquela correria, o indígena jogou o barro por baixo, conseguiu estancar, e depois ele abriu espaço, estancou por dentro também, eu fui atrás de ajuda. Fui lá na aldeia chamar um indígena, que tinha um barco grande, que pudesse nos ajudar, né? Fui lá atrás dele e falei, olha, você pode ir lá, pegar o seu barco e nos ajudar, a gente está quase afundando e tudo. Ele virou para mim e disse assim, quanto é que eu vou ganhar? E aí, passou um filme na nossa mente, né? Há tantos anos nós estamos lá, atendendo, odontológico, damos o remédio, fazemos o atendimento, no final damos o remédio. Nunca cobramos nada deles. Quantas vezes eles doentes, cortado, e não é área da tâmara, né? Mas já fez ponto em braço, na perna, em tantos lugares. E aí, numa situação dessa que a gente está, ele vira, quanto que eu vou ganhar? E aí passa o filme e vem a ingratidão, e é justamente isso. Por que nós estamos ali? Nós não estamos por causa deles, eles nem sabem do seu pecado, eles nem sabem da sua necessidade. Estamos ali por causa do amor de Deus, é o amor de Deus que deve inundar os nossos corações. Se a nossa motivação for de amor pelo outro, o nosso amor é mesquinho. O nosso amor quer algo em troca, eu faço isso e você não reconhece, eu faço aquilo e você não reconhece, mas é o amor de Deus, de Cristo, que deu a sua vida por nós, que deve nos motivar nesta obra. É por isso que começa com o próprio Deus. Olhando a obra do Pai, Deus também ele é galardoador, ele não fica esquecido do nosso trabalho. Capítulo 6, versículo 10 diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, da perseverança que tiveste para com os santos. O Senhor conhece esta obra, Ele tem as ferramentas certas,
e Ele galardoa aqueles que têm realizado. E algo impressionante, Filipenses capítulo 1:6, aquele que começou a boa obra em vós vai fazer até o dia de Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Apocalipse capítulo 5:9, quando estivermos diante do Cordeiro, estarão ali pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Esta mensagem há de ser pregada a todas as nações. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem programado fazer. Esta obra é dele. Ele investiu o bem mais precioso, seu Filho amado. Ele está cuidando, Ele está gerenciando todas as coisas. Através do Filho, vemos em João capítulo 4, versículo 34, quando Jesus está com a mulher samaritana, Ele diz o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava ali com fome, os discípulos tinham ido buscar comida, e os discípulos falam, depois que a mulher saiu, mestre, aproveita, come. E Jesus aproveita para dizer isso: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus é o maior exemplo de missões, é o primeiro missionário. Às vezes nós pensamos, saiu de tal lugar, deixou isso, abnegou isso. O que o nosso Senhor Jesus deixou a glória? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Sendo Deus, não julgou como usurpação, como ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nada mais fazemos senão seguir o próprio exemplo e os passos do Senhor Jesus. Ele veio cumprir a obra do Pai, Ele veio realizar esta obra. João capítulo 20, versículo 21, Jesus, quando está diante dos discípulos, se despedindo depois da morte e ressurreição, Ele diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou o seu Filho, o Filho agora envia os seus discípulos na mesma autoridade. Isso mostra o que enviou. É uma obra de Deus, começa com o próprio Deus. Isso mostra o tamanho da responsabilidade. O Senhor Jesus cumpriu cabalmente seu ministério. No batismo, esse é o meu Filho amado, a quem tenho prazer. Mateus capítulo 17, na transfiguração, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Filho de Deus com autoridade, ele cumpriu cabalmente a obra que veio realizar. Tetelestai, está consumado, consumou na cruz a obra que o Pai o enviou para fazer. O Filho tem prazer na obra do Pai e ele nos deixou o exemplo, 1 Pedro 2, 21, para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos. Maior exemplo de missões aprendemos exatamente com o próprio Deus e com o Senhor Jesus, a Missio Dei. O Espírito Santo está plenamente envolvido também nesta obra, no sentido em que ele tem sido usado para chamar pessoas, é ele quem distribui os dons no corpo de Cristo, assim como em Atos capítulo 13 também, Assim, achei que estava perdido aqui, Mas o Filho teve prazer em fazer a vontade do Pai. A satisfação do Senhor Jesus foi fazer a vontade de Deus. Isso nos mostra qual seria a nossa satisfação, qual é o nosso alimento, o que nos satisfaz. Ele suportou a cruz, foi obediente até a morte e morte de cruz. O Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele distribui os dons na igreja. Ele chama os obreiros, Atos capítulo 13. Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que tenho direcionado. Então o Espírito Santo está agindo no meio da igreja, chamando e edificando a sua igreja, atuando através da igreja para o seu crescimento. E missões é então, antes de tudo, um projeto de Deus antes da fundação do mundo. E por isso é um empreendimento atemporal. Não está limitado ao tempo, para todos os tempos. Começou desde a eternidade passada. O projeto de Deus é cessado no próprio Deus. Deus já existia antes da criação. E se é um projeto de Deus, já existia antes de todas as coisas. Vou ser mais rápido, mas a segunda razão por que missões é para os nossos dias é uma mensagem veterotestamentária. Ou seja, começa desde o Velho Testamento, em Adão, Gênesis 3,15, Deus prometeu que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. As vestes para Adão e Eva mostram o sacrifício que Deus enviaria, um substituto para pagar e reconciliar o homem consigo mesmo. Quando Deus chama Abraão, Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Salomão está inaugurando o templo, ele diz para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus.
O propósito de Deus, através da nação de Israel, é que Israel atraísse as outras nações pelo testemunho de quem é Deus. Israel falhou nesse projeto. Se orgulhou da sua posição, se achando a escolhida, reteve para si e, infelizmente, se tornou uma pedra de tropeço para as nações. Tropeçou em Cristo Jesus. Veio para salvar todo aquele que nele crê, né? Então nós vemos um propósito de Deus desde o Velho Testamento, em cada acontecimento. Poderíamos falar cada história do Velho Testamento e aplicar o plano e olhar o plano de Deus. É um teólogo em missões diz justamente isso. Parece que a Bíblia é um livro de missões, que ao lermos o plano de Deus, Deus querendo resgatar e trazer o homem para um relacionamento consigo. E através da igreja, então, este é o propósito de Deus. Para isso fomos chamados, 1 Pedro 2,9, né? Para que através da igreja a multiforme glória de Deus seja manifestada, né? A todas as nações, a todas as pessoas. Proclamarmos a glória de Deus. A terceira razão porque missões é para os nossos dias. Nós não podemos negar a nossa essência. A igreja, ela é resultado de missões. E se ela é resultado de missões, ela não vai ser uma missionária? Se o próprio Filho de Deus deu a sua vida por nós e constituiu a sua igreja, Ele nos enviou, Ele morreu por nós, Ele pagou um alto preço, Ele nos comissionou. Somos quem somos por causa da obra de Cristo Jesus. Falamos muito de João 3,16, Deus amou o mundo, mas 1 João 3,16 diz que o amor, o verdadeiro amor é este, que em darmos a nossa vida pelos irmãos. O resultado de que temos o amor de Deus e entendemos o amor de Deus é o mesmo amor sacrificial por aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. É a essência da própria igreja. E nós não podemos negar a nossa história, quem nós somos em Cristo Jesus. E a quarta razão porque missões é para os nossos dias é que a igreja é comissionada para essa responsabilidade. A igreja, ela não apenas nasce de missões, mas ela é comissionada para tal. E é por isso que missões é para os nossos dias. Há uma ênfase nos 4 evangelhos. Nós encontramos isso, né? Jesus recebeu autoridade e delegou essa autoridade. João 20, 21, como eu fiz referência, os irmãos podem ler também. Assim como o Pai me enviou, na mesma autoridade que o Pai me enviou, eu também envio vocês. Na autoridade do Filho, nós somos enviados a fazer essa obra. Não apenas isso, poderíamos voltar aqui para Mateus capítulo 28, versículo 19, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E tem autoridade. Aquele que foi comissionado pelo Pai, enviado pelo Pai, venceu a morte, realizou a sua obra, tem autoridade, conquistou essa autoridade, e agora nos comissiona e nos envia para realizarmos essa obra. Ele está presente, Mateus capítulo 18, podemos ver isso aqui no versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe momento que Deus não esteja presente nas nossas vidas. Não houve momento que o Pai não esteve presente junto com o Filho realizando. Na realidade, somos enviados aonde Deus já está presente pelo seu Espírito atuando. Se não for pelo Espírito de Deus convencer o coração dos homens, levando ao arrependimento, em vão é a pregação. Não há em nós o poder, mas é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele está presente. E é por isso que é uma obra espiritual, é uma questão de dependermos do Senhor desta obra. Missões é o próprio cumprimento do Evangelho. Eu quero convidar os irmãos a lerem Lucas capítulo 24. Já estamos caminhando para o final, mas Lucas capítulo 24.
os versos 44 a 48. É o mesmo contexto, Jesus depois da ressurreição, aparecendo aos discípulos, diz assim Lucas 24, de 44 a 48. A seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim como está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aparece ali, e vós sois testemunhas dessas coisas. Ou seja, Jesus aparece ali com os discípulos e abre o entendimento. Vocês não lembram? Quantas vezes eu com vocês, eu falei, vai se cumprir, vai ser dessa maneira. E eles não estavam lembrando. Toda a história de Cristo é cumprimento dos profetas, dos salmos. E Jesus está falando exatamente de tudo isso, né? Olhem a sequência exatamente sobre isso, né? Importava que se cumprisse tudo de mim. Ou seja, que ele fosse morto, 45 ou 46, né? Que ele ressuscitasse, que em seu nome se pregasse arrependimento de pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém, e eles eram testemunha daquilo que eles viram. Ou seja, o que é o Evangelho, a própria mensagem do Evangelho, desde o Velho Testamento que nós abordamos, que Cristo viria, morreria, ressuscitaria, e que em seu nome se pregasse a todas as nações. É necessário realizarmos essa obra. Está claro, o Evangelho não é completo sem missões, sem a evangelização, sem proclamar esta mensagem a todas as nações, sem clamarmos ao Senhor que o mundo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Uns crerão para a vida eterna, outros não crerão para a condenação eterna. Essa mesma mensagem que salva, condena. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado, porquanto não crer na mensagem do Evangelho, do Filho de Deus. É a mesma mensagem que salva e condena eternamente o pecador. É para todas as nações, todas as culturas, todos os povos, todas as etnias, né? Mateus e todos enfatizam isso aqui, né? É o próprio cumprimento do Evangelho. E por último, irmãos, a incredulidade é a principal barreira para a realização desta obra. Marcos, capítulo 11, discípulos, versículo 14. No mesmo contexto que Jesus está falando ali com os discípulos, dando a mesma ordem, o Senhor Jesus repreende os discípulos, dizendo o seguinte, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não darem crédito aos que o tinham visto já ressurreto. Se a palavra de Deus, a mensagem é clara, a questão é obediência. E não obedecer é incredulidade. É evidência que não estamos crendo na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus a ser proclamada a todas as nações. Ah, mas eu não sei como fazer. Ah, mas eu não posso. Ah, mas... a incredulidade. Que se cumpra em nós, conforme o dom de Cristo, a obediência para fazermos a vontade de Deus e realizarmos a sua obra. 4 razões por que missões é para os nossos dias. É um projeto atemporal, está alicerçado no próprio Deus, para todos os tempos. É uma mensagem veterotestamentária, desde o Velho Testamento, Novo, para todos os tempos. A igreja é o resultado de missões, ela não pode negar a sua essência. E nós somos comissionados, esse é o nosso papel no mundo. Somos enviados por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Oswald Smith, um grande desafiador de missões e missionário, na realidade tinha um desejo missionário, foi impedido e Deus usou poderosamente a sua vida para desafiar muitas igrejas para missões.
E ele tem um lema que diz: a suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Suprema porque é a mais importante. Tarefa porque é o trabalho da igreja. Da igreja porque ela é responsável por esse trabalho. De cada membro, né? É a evangelização porque é o trabalho a ser realizado, proclamar Cristo Jesus. E do mundo é o público-alvo desta mensagem. Que Deus, em sua graça, convença-nos pela sua palavra a não sermos negligentes à vontade de Deus, mas que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, para realizarmos esta obra em Cristo Jesus, dependendo dele, para a glória do Cordeiro. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque é o Senhor quem nos deu, é o Senhor quem nos convence do pecado e daquilo que nós devemos fazer, ó Pai. Muitas vezes acomodados em nós mesmos, nos nossos próprios pensamentos, ó Pai, não vivemos aquilo que o Senhor tem para nós. Reclamamos a tua graça e a tua misericórdia em Cristo Jesus, para que possamos entender a tua palavra, para que o teu Espírito em nós nos vivifique, ó Deus, nos desafie para que sejamos aquilo que o Senhor quer, testemunhas do Senhor, a proclamar a tua palavra, a intercedermos por esta obra, ó Deus, a intercedermos por este mundo, ó Deus, carente dessa mensagem. Nem todos crerão, mas esta mensagem há de ser anunciada, ó Pai, e que sejamos instrumentos do Senhor para a tua glória no Cordeiro em Cristo Jesus. Clamamos pela igreja local, ó Pai, que a tua graça esteja sobre esses irmãos, que sejam eles instrumentos do Senhor para que esta mensagem seja anunciada. Em nome de Cristo Jesus. Amém.